Olá, meu nome é Adriana Buzelin e esse é o podcast Dois Mundos. Eu estou muito feliz sempre de estar aqui. O podcast Dois Mundos vem contando história, vivências, é uma travessia. Hoje é um dia muito especial, eu vou entrevistar... Não, não, hoje eu não vou entrevistar, hoje eu vou ser entrevistada. Eu vou ser entrevistada por André Solano. André, eu estou me desafiando, né? Dá licença para chegar, Adri, a audiência da Adri, quem segue a Adri, com toda licença, né? Mas diante de uma personalidade tão forte, uma pessoa tão grande, eu acho muito injusto a gente não fazer uma apresentação à altura da Adri, né? Tantos convidados já passaram por aqui, ainda vão passar, e por que não a gente conhecer um pouquinho mais sobre a Adri, né? Ô, Solano, obrigada, fico muito feliz, muito feliz. Ninguém melhor para me entrevistar do que você, meu parceiro. Eu tô com uma cola aqui, Adri, porque o seu currículo é extenso. Então, para poder começar falando quem foi a Adri, né? De onde surgiu a Adri, como assim, né? Para a gente poder também contextualizar com essa história de dois mundos, né? Por que dois mundos? Mas vamos lá, um pouquinho sobre a Adri. Formada em Relações Públicas, Produção Editorial e História da Arte. Então, já começa explicando alguma coisa aí, né? Temos aqui algumas surpresas, algumas coisas que você vai poder mostrar pra gente. Fez também, né? Pelo menos passou por lá design gráfico, jornalismo, já foi bailarina clássica, já foi lutadora de karatê, pianista, mergulhadora, meu Deus, mas tem muita coisa aqui. Colunista de revista, a primeira mergulhadora mineira. Dri, deixa eu te fazer uma pergunta, antes da gente, né, abrir esse baú com tantas informações. Como que aconteceu essa história da arte na sua vida? É algo que você desenvolveu naturalmente? Você teve influência de alguém? Nossa, Sol, a arte na minha vida, ela sempre existiu, desde que eu nasci, porque eu venho de família de artistas. Meu avô paterno, Francisco Buzelin, ele era maestro e pianista. Minha avó poetisa, vovó Helena, vovó Márcia jornalista, então tem isso muito da escrita. Os meus bisavós sempre foram pianistas e inclusive um fez o hino de Belo Horizonte. Então, é muito impressionante, assim, como eu convivi a vida inteira com artista. Mas o mais engraçado nessa história toda é que eu nunca me vi artista. Eu sempre me vi nos bastidores. Minha mãe sempre falava comigo, você pinta, você desenha, você esculpe, você tem uma veia artística muito grande, mas eu não me enxergava dessa forma. Tanto que eu fazia sempre o bastidor. Eu era quem ficava por trás das câmeras e que promovia. E eu e meu irmão era obrigado na vida ter um piano em casa. Todo mundo tinha que ter um piano em casa. Meu irmão, com o piano, ficou famoso, né? Hoje ele é o tecladista do Jota Quest, ele que fundou a banda junto com os amigos dele, é o Márcio Buzelin, e desde pequenininho a gente tocava piano. Com 5 anos a gente começou a tocar piano. E você tem uma história com o Jota Quest também, além do seu irmão ser um dos músicos da banda, né? Tem, na verdade, todo mundo eu conheci quando a gente tinha 16 anos, né? É uma história longa. E é engraçado, assim, porque são da minha geração, são pessoas que estão próximas a mim. Então, quando falar o seu irmão, o Márcio, o meu irmão é meu irmão, né? Ele não é o Márcio famoso que todo mundo vê. Ele é meu irmão, é um menino que conviveu comigo a vida inteira, a gente nasceu junto, nós tivemos momentos, né? Até hoje é um dos maiores amigos que eu tenho, o Márcio, e é engraçado que quando começou, isso é muito interessante, quando começou a banda Jota Quest, eu fiquei naquela, eu tinha acabado de me acidentar, e eu fiquei naquela assim, nossa, preciso fazer homepage. Na época não era site, era homepage. Uhum. E aí, mamãe me deu um computador e eu comecei a fazer homepage. A primeira homepage do Jota Quest, que era perucas piolentas, o que eles usavam, aquelas perucas enormes, que eu falava que eram perucas piolentas, fui eu que fiz. Então eu que fiz o primeiro homepage e fiz a segunda também, que era De Volta ao Planeta, que era os macacos, que era a evolução do homem e os macacos.
E depois eu fui até tive uma agência de web design e ficamos fazendo até o Oxigênio. Aí quando chegou no CD Oxigênio, eles já foram para uma outra empresa, que era uma empresa grande de design. Mas sempre foi, e meu irmão sempre me mostrou as músicas antes, isso eu nem posso falar muito, mas é verdade, ele me mostrava as músicas antes de lançar, sabe? Então, assim, é uma coisa de irmão mesmo, e o Jota, na minha vida, é aquilo, né, de ver o orgulho do crescimento do meu irmão. Ele é um vitorioso. Com certeza. E aproveitou também o conhecimento que você teve de design gráfico com web design, né? E você acredita que isso veio antes do design, de formar em design gráfico? Foi engraçado, porque isso foi em 96, mais ou menos, que eu fiz o site, que na verdade era homepage. Eu só fui fazer design gráfico depois. Então, o meu caminho é muito tortuoso, ele não é um caminho linear, né? Então, fazer a arte veio primeiro, a história da arte veio primeiro, antes dos quadros, antes das esculturas, sabe? Eu sempre fui uma pessoa múltipla, de várias facetas, eu sempre fiz várias coisas ao mesmo tempo. Então não tem um caminho linear, ao mesmo tempo que eu estou esculpindo, eu estou dirigindo, eu estou cinema, eu estou pintando quadro, muita coisa. Inclusive, é um adendo que eu quero fazer. Quando a gente se conectou, né, eu já te conhecia como cantora, né? E eu comecei falando um pouco sobre as coisas que você fazia. Hoje, você ainda acumula muita coisa. Você canta, você interpreta, você compõe, você atua, você dirige, você esculpe, você pinta. E é muito interessante porque é uma inquietação infinita, né? É algo que não para e não te deixa parado. E isso é interessante porque é o arquétipo do explorador, da exploradora, né? Quando a gente conversou a primeira vez, que foi aquela conversa legal, da gente estar se conectando de verdade, trouxemos isso em xeque, né? E o explorador, ele tem essa necessidade realmente de buscar experiências, de experienciar, de procurar outros meios, outras alternativas, outras vivências. Afinal de contas, o explorador, ele é motivado pela liberdade. Exatamente. O motivo central, o objetivo central dele é a busca por ele mesmo, por ele se descobrir. Então ele vai experienciando coisas, ele vai aprofundando em coisas, vai buscando ali elementos, ferramentas, mas a minha maior curiosidade é porque você faz tudo muito bem. A gente geralmente, quando vê uma pessoa múltipla, assim, coisas ela não domina tão bem. E você tem muito critério para fazer as suas coisas, tem um senso de perfeccionismo muito apurado. Como que você consegue dividir a sua vida, a sua história com tantas coisas assim? Ai, Sol, te falar uma coisa, eu sou uma pessoa inquieta, né? Mas é mentalmente inquieta. Fisicamente eu sou muito tranquila. Eu sou uma pessoa de uma paz interior muito grande. Mas a minha mente, ela é inquieta. E eu sempre tive, desde que eu nasci, mamãe fala que eu comecei a andar, ela me colocou no chão e eu saí andando. Eu nem cheguei a engatinhar, eu saí andando. Então, assim, eu sempre fui. Eu acho que quando você fala do arquétipo da exploradora e da liberdade, eu acho que o explorador é aventureiro. E na aventura você se descobre, porque você é desafiado. E esse desafio é o que me move. Eu gosto de fazer muitas coisas. Já me questionaram muito, por que você não fica só numa coisa? Por que você tem que fazer tantas coisas ao mesmo tempo? Parece que você não finaliza o que você fez. Eu acho que muito pelo contrário, eu finalizo tudo o que eu faço. É porque eu começo num caminho, como a escultura, depois eu vou para os quadros, depois eu vou para a música, feito você falou, né? E eu acho que é o momento que tinha que dar aquilo ali, sabe? E não significa que aquilo não possa voltar. Então, assim, quando eu falo da música, né, que você perguntou, quando a gente está envolvido com arte, a arte, ela é holística, ela vem com tudo, né? Ela te domina, é uma paixão muito grande. Então, quando você começa a falar
Nossa, eu vou dormir e de repente estou escutando uma música, essa música pode virar um filme. De repente, da janela do meu quarto, que eu comecei a fazer as esculturas, da janela do meu quarto depois que eu me acidentei, que é o verdadeiro significado de Dois Mundos, Sim. eu via as favelas do Alto Veracruz. E mamãe colocou um bloco de argila na minha frente. Quando ela colocou, ela falou, esculpe o que você está vendo. Então seria a história das favelas de argila. Exatamente. Eu esculpi o que eu estava vendo. Minha mãe sempre foi professora e ela me levava, ela era professora de meninos de escola pública e eu subia a favela da Serra com ela e eu ficava encantada por aqueles labirintos. Para mim, aquilo é uma ausência de arquitetura muito grande. E eu sempre questionei sobre o belo. Eu acho que é muito importante você entender que o belo não é só aquilo que você olha. A estética, né? A estética, né? Quando eu era modelo, eles me obrigavam a entender. E aquela história, você é modelo por quê? Porque alguém falou que você é bonita. Você é bonito. Então, mas não é isso, porque tinha algo mais do que aquilo. Eu acho que a beleza, ela é a essência. Verdade. Você, mais do que nunca, né? Você retrata as essências e o espelho. E hoje, né? Você está sendo meu espelho. Então, hoje você está trazendo para mim de volta uma Adriana que eu já tinha esquecido, sabe? E isso é muito bom, porque quando você falou, Adri, eu vou te entrevistar, e a gente bolou esse momento de conexão, e eu falei, gente, Solano trouxe para mim os meus mundos, sabe? Então, essa inquietude, voltando na inquietude, a favela foi um momento de recuperação dos movimentos. Sim. Então, eu coloquei isso aí, o que eu estava vendo naquele momento. Sim. E aí ganhei diploma de honra ao mérito, como vereador, na Câmara dos Vereadores, expulso para vários lugares. Eu ia te perguntar, você tem exposições também, né? Sim, eu expus no Palácio das Artes, no gabinete da Prefeitura, na época do Célio de Castro. Tem exposições em São Paulo. Até em Miami, a favela foi e eu não fui. Você imagina? Eu podia ter ido, né? Mas eles levaram só a favela. E aqui, tanto das esculturas, tanto das favelas, quanto os quadros também, você comercializa, você vende também? Os quadros vieram agora. Eu só esculpia. Eu achava que eu não fazia, para variar, eu achava que eu não fazia nada. Eu sempre tive... Com tanta coisa, ela achava que não fazia nada. E eu ainda acho que tem muita coisa para fazer, sabe? Eu não vou parar, né? Então, os quadros, depois que eu mudei para uma casinha de madeira, lá no topo do mundo, que é uma casinha de boneca, que eu moro com minha mãe e com meus cachorros. Muito aconchegante, por sinal. Que a gente bebe vinho, né? Sempre tem um vinho no meio, não tem jeito. Os quadros, eles vieram muito do que eu estava vivendo. Do universo, das galáxias, das flores. Isso são... Está bem representado aqui esses movimentos, né? E o interessante também é que eles têm esse relevo, né? Eles parece que tem um pouquinho da escultura ali, né? Porque ali você tatia ele, você vai sentindo, né? Várias camadas. Eu acho que a vida é movimento, né? E é engraçado logo eu, Adriana, sentada em uma cadeira de rodas, que muitas vezes eu não a vejo. E eu acho que a maioria das pessoas também não a enxergam, porque eu já trago uma outra história. Não que não precise enxergá-la, mas tem que enxergá-la de uma maneira natural, né? Quando eu comecei a fazer os quadros, eu vi um universo na minha frente. Então eu comecei o sol e a lua, o movimento circular de que a vida nunca é estática, ela é em movimento o tempo todo. Ela é cíclica, você passa por ciclos bons, por ciclos ruins, mas você sempre volta naquele caminho. E é um lado espiritual muito grande que a gente fala, né? Que nada é por acaso. Você vive aquilo que está proposto para você. Sim. Você tem um momento. Então, eu retrato muito a galáxia, os cosmos, as flores, os movimentos. Né? São universos. Existe um universo. Existe um universo. Na favela existem vários universos, né? Onde um deles é o que a gente habita. E fora isso, né? São vários mundos, várias perspectivas
né? Cada um tem o seu universo, o seu ecossistema, né? E é muito engraçado que nenhum deles são parecidos, apesar de que geralmente o artista a gente consegue identificar, essa arte é de tal artista, e a gente consegue identificar isso nesses seus quadros, né? Mas eles são bem diferentes entre si. E deixa eu te perguntar, se os nossos convidados, nossos ouvintes, eles quiserem comprar, eles quiserem contratar a exposição, quiserem comprar um quadro seu, como que faz? Eu estou à disposição, lá no meu Instagram, né, eu tenho um outro link lá que vai também para um outro Instagram, que são minhas obras. Esses quadros são comerciais, é para vender, para fazer exposições, é uma coisa que eu quero fazer. As favelas a gente pode encomendar também. Então, tudo que eu faço... Fantástico. A obra não nasce pra gente. Quando a gente faz uma obra, ela vai pro mundo. Perfeito. Você não pode tomar posse dela. Perfeito. É como um filho. E nada mais justo que elas viajar, né? Vai viajar, vai pro mundo, vai para outros universos. Vai para Miami, então me leve, da próxima vez me leve. Entendeu? Tipo assim, eu acho que é muito interessante. Ali tem olhos, não sei se você percebe que tem alguns olhos. O olho de que tudo vê. Tem alguns olhos. Aqui. E eu te falo que eu não fiz esses olhos. Eles apareceram no meio do movimento. Sim. Então, sempre tem um momento do quadro que ele tem a vida dele, sabe? Pode parecer estranho, mas a arte, ela toma forma. Sim. Sabe? Ela, quando você começa a fazer, ela é sua. Mas na hora que você termina, ela já tem a personalidade dela. E pode ser um sinal de que a arte já estava te observando, já estava te vendo, né? Eu acho que... Menina, e agora te não chamou. Fique só nos bastidores, anda logo, vai pra frente, e eu estava lá atrás. Mas, porém, entretanto, todavia, você transita, né? Sempre são dois mundos. Sim. Você está no palco, mas você também está nos bastidores, está na direção, está no roteiro. Eu vou tocar nesse assunto, mas antes, para a gente poder falar um pouquinho mais de música, que foi o primeiro contato que eu tive, né, de fato, com a Adriana artista. Não conhecia nada disso, mas eu já te via cantando. Sim. Né? Você fez um clipe muito bonito, entre outros ensaios que eu tive a oportunidade de ver. Você falou que você veio de família, né, de pianistas, o seu irmão é um músico da banda Jota Quest. Foi você que influenciou ele a cantar ou ele que te influenciou? Como é que foi essa história aí da música em si, até chegar em você? Meu irmão é pianista, né? E é engraçado que nós começamos a tocar piano com 5 anos. Eu tocava as partituras e meu irmão tocava de ouvido. Então eu ficava 1 hora na frente do piano tirando as partituras, na hora ele sentado no sofá, tranquilo. De repente ele levantava e tocava tudo. Eu olhava para ele e falava, meu Deus, eu fiquei 1 hora aqui. O segredo é descansar, então, né? Eu acho que o segredo dele era descansar. Hoje a única coisa que ele não faz é descansar, porque a banda tá quase há 30 anos na estrada numa turnê louca, ele não descansa, e ele tem uns trabalhos muito bonitos. Ele tem trabalho com periferia também, do mesmo jeito que eu tenho, né? Ele coloca os músicos também em evidência. Ele tem estúdios, né, que colocam todas essas pessoas que são que a gente fala mais periféricos, né, nos aglomerados com oportunidade, ele dá oportunidade para as pessoas. Mas é engraçado que ele fala muito comigo, Dri, quando eu comecei a tocar, eram os seus LPs, gente, olha a velhice, LPs. Se bem que LP agora tá todo mundo adorando, né? E que me inspiravam, que eu escutava Jorge Benson, Mercury in the Fire, Anita Baker, né? Eram sempre jazz. Eu já com 12 anos escutava jazz. Então ele, Supertramp, né, essas coisas. E ele ficava lá. Falou, nossa, eu quero tocar isso no teclado. E ele começou a tocar. E a gente ia, mamãe, ia pra lá, pras bandas dele, que tinha várias bandas que tocavam. E a gente acompanhava. Então, quer dizer, eu influenciei ele. Mas chegou um dia, na época da pandemia, que ele não sabia que eu cantava. Eu fui casada durante alguns anos, e eu só meu ex-marido que sabia que eu cantava. E ele sempre falava, você canta bem. Você canta bem. Aí nós separamos. E aí, em plena pandemia separada, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer?
Eu tinha que estar na farra, né? Ah, Mas eu nem sou de farra. resolveu soltar a voz. Eu resolvi soltar a voz. Comecei a cantar. E aí, num dia, meu irmão me buscou lá em casa, o Márcio, me buscou lá em casa e nós fomos até a casa dele. Eu peguei o celular e coloquei no ouvido dele. E falei, aqui, Marco, o que você acha disso aqui? Ele olhou e falou, você canta? Falei, canto. Aí eu posso tocar com você? Meu Deus, que honra, né? Que honra tocar comigo. Aham. E aí a primeira gravação foi de Corcovado, era um dueto do Lounge Music, que é um amigo meu. E aí ele tocou comigo e sempre me incentivou muito. Então, Olha assim, só. agora o Dui acabou, depois eu montei uma banda de trap, novamente, ousando, né? E agora eu tô fazendo um disco solo, um Uhum. EP solo. Pode falar mais sobre ele? Posso falar sobre ele. Todas as músicas são compostas por mim. Uhum. Todas são composições minhas com parceiros. Ele é muito introspectivo. Tem alguns sambas, tem muita bossa nova, tem muita MPB. Ele é muito à la Cartola, né? Uhum. Ele é bem intimista e é onde eu falo sobre o meu eu. Sobre o meu processo de ter perdido os movimentos, Uhum. de ter me calado, Uhum. de ter não aceito situações difíceis, de descobrir o amor, de perder o amor, Uhum. de dar vontade, dar espaço para um novo amor. Ele é todo muito romântico, feito eu sou, Sim. e ele traz é uma bagagem, ele vem trazendo a minha vivência, desde pequenininha até hoje. E quando que você acha que dá pra gente conhecer esse material aí? Olha, nós já gravamos o Interlúdio, que é a primeira, o primeiro, quem está me produzindo é o Natan Moraes, Uhum. que é um amigo meu, baixista, maravilhoso, Natan é maravilhoso, vai ser entrevistado também ele é muito bom, um amigo muito querido. E tem a primeira música que chama Foi Ele, com o Dota, Uhum. que é um rapaz também que é rapper. Olha. Mas não tem nada de rapper na música. Será? Tem não. Será? Talvez, vamos ver, né? Eu acredito. Saiu da bossa nova pro trap, né? Se tem um rapper, Pode sei lá, ser. tá querendo me enganar, né? Eu acho que no meio do ano que vem a gente já tá com esse EP, Uhum. né? Que alguém vai me fotografar, né? Porque eu já tô convidando. Posso te indicar um bom fotógrafo. Será que é tão bom assim? Aliás, as Mais fotos ou mais menos. maravilhosas que tem lá são suas. Mas, inclusive, No meu Instagram. a essência, né, de colocar para fora, de se representar, você tem muita facilidade para isso, né? A gente estava ali no momento do set. Primeiro, assim, é muito importante, né, quando você fala que você não se enxergava, né, com essa potência toda, desse tamanho todo. E a gente percebe de longe, né? Você tem uma presença muito marcante, né? Você consegue preencher o ambiente. Uhum. Quando você fala, então, aí que a gente começa realmente a entender, né, a profundidade das suas palavras, quando a gente começa a conhecer as coisas que você faz, quando te ouve cantando, né? Então, existe sim uma potência muito maior do que você imagina. Mas no momento de fotografar, eu tive muita facilidade, né? Primeiro que você já tinha passado por essa experiência novinha, né, de ser modelo. Talvez ainda não entendia, Não. né? Porque foi modelo porque todo mundo achava bonito. Né? Essa é uma história muito clássica, né? Você é tão bonito, você devia ser modelo. E acaba que tem gente que realmente entende essa função, né? O modelo, de fato, ele é um vendedor, ele está vendendo um produto, um serviço, ou muitas das vezes ele está se vendendo. Sim. Ali. Né? E no momento que a gente estava no estúdio, foi muito tranquilo isso, né? Você entender, né, que aquele momento é um momento seu, é um momento de colocar para fora. Então, assim, são caras, bocas, posturas, poses, olhares. Naquele momento, né, Sol, não era vender ninguém, era eu me colocar como pessoa, né? Era eu colocar a minha essência. Então, tudo que eu coloquei ali nas fotos, a gente conversou antes sobre os arquétipos, para a gente ter uma linha, né, de tratamento do que seria aquela sessão, que era muito importante.
e que sempre é muito importante você saber, você colocou para mim, você tem esse perfil, você é dessa maneira. Eu falei, mas eu sou isso mesmo? É, você é. De repente, na hora que você vai se fotografar, você se descobre ali. E isso é muito impressionante. E aí e flui de forma muito fácil, né? Você conduz isso de forma muito tranquila. Tanto que não deu nem tempo, a gente teve que fazer 2 ensaios para ver se para ver se pegava tudo, mas ainda sobrou para mais, né? Sobrou, acho que ainda falta mais, né? Estamos só começando? Não, foram fotos demais, meu Deus. E assim, como que escolhe tantas fotos maravilhosas, né? Usa tudo. Usa tudo, né? Não escolhe nada, usa tudo. A gente só tá começando, eu tenho certeza. E assim, é incrível porque na hora que eu fui tirando as fotos, cada vez mais eu ia entrando dentro de mim, sabe? Eu entrando dentro da minha essência, ia me sentindo eu mesma. Uhum. Gente, e depois, que é o mais interessante, né, que eu acho que é lindo isso, é na hora que você apresenta as fotos e você olha e fala, se eu sou tudo isso. Você vai te visitar, né? É. Sabe, você vai chegar, exatamente, você vai te visitar, é a palavra. Você começa a se enxergar, você não só se observa mais. Antes você só se via. Sim. Agora você se enxerga. Agora você sabe quem você é. Então aí te dá um poder muito grande. E quando a gente fala de poder, né, a gente vira e fala assim, é extremamente importante você saber o seu poder, saber o que você é. Sim. E quando você, no espelho, você não se vê. Sim. Mas na fotografia, ela te joga na lata, assim, pô, você é isso aqui. Aham. Ah, meu Deus, eu sou isso tudo. Engraçado. Eu sou tímida, parece, mas eu sou tímida. É? Sou. Onde? Quando? Sou muito. Parece Cadê? que não sou, mas eu sou. Mas é porque você é artista, né? Então você interpreta. É. Então você finge que não é. Finjo que não sou, mas eu sou. Nossa, pra muita coisa, muito. Por exemplo, agora que eu tô sendo entrevistada, eu tô tímida. É. Tô. Não, então eu vou provocar um pouco mais. Então vai. Olha, eu soube de uma curiosidade sua, mas que a gente poderia ter você como representante do Estado, né? Eita. Como que foi isso? Você foi candidata a vice-governadora? Fui. Na verdade, é muito louco isso, porque eu nunca quis entrar na política, nunca quis, mas eu sempre tive essa veia política muito grande. Eu acho que os artistas têm, sabe? É uma forma de expressão. Sim. A política, ela nada mais é, se você pegar no sentido real da palavra, você defender o que você acredita. Vem de ideologia. Sim. E o artista, ele tem muitos ideais. Uhum. E só que ela ficou deturpada, né? Então, quando me chamaram para ser candidata a vereadora em 2016, eu falei, será? E eu bati na trave, assim, quase cheguei lá, né? Foi por poucos votos que eu não assumi um cargo de vereadora. Sim. Logo na sequência, eu já estava envolvida muito com o Partido Verde Mulher, de Minas Gerais, secretária estadual do partido, sempre defendendo as causas femininas, a diversidade, as pessoas com deficiência, acessibilidade e muitas outras coisas, principalmente também os animais, que eu defendo muito a causa animal, me chamam para ser candidata a vice-governadora. Eu falei, meu Deus, que desafio gigante, porque você não está defendendo agora só um município, como se fosse fácil defender um município, dificílimo. Como se fosse fácil. Mas você está pegando um estado inteiro, e Minas Gerais é imenso, tem muitos municípios, né? Então eu falei, na época o Márcio Lacerda, ele teve uma queda, e o vice-governador era Dalclever Lopes, presidente da Assembleia Legislativa. E eu, representante do Partido Verde, Agostinho Patrus, me chama para fazer parte da chapa. Sim. E eu aceitei na hora. Eu só virei e falei, gente, eu não sei o que fazer. Eles falaram, como assim? Você já faz isso há muito tempo. Então, aí, novamente eu, né? Realmente foi uma experiência maravilhosa, que eu não abandonei, né? Eu dei um passo para trás. Nós não vencemos a campanha eleitoral, mas nós vencemos colocando nossos propósitos e mostrando quem somos, que isso é mais importante. Nem sempre vencer é o melhor, né?
E aí, hoje, eu penso, sabe? Eu penso em voltar. Eu penso em voltar e defender as minhas causas, sabe? E seria mais um município mesmo, não uma coisa tão grande agora como o governo, mas eu penso assim, eu acho que é difícil para mim, uma pessoa cheia de ideal, não tentar separar a política da minha vida. Eu tenho essa veia muito forte. Sim. Então eu penso que daqui a alguns anos, sem ser essas eleições, as outras, eu vou estar aí disputando. Mais forte, inclusive. O mais forte. E é bonito você falar isso, porque quando a gente conversou aquela primeira call também, né, trouxemos o arquétipo da exploradora, né, que está muito presente nessa sua essência inquieta. Mas tem mais 2 arquétipos que a gente identificou também. Seria o arquétipo da sábia, né, aquela pessoa que é movida pelo conhecimento. Então, não é só procurar alguma coisa, não é só experienciar as coisas, tem um viés ali, tem um significado, um porquê daquilo tudo, né? E o sábio, ele tem como objetivo central a descoberta dele mesmo. Sim. Então, através do conhecimento que a gente tem acesso a nós mesmos, né, do autoconhecimento, mas o arquétipo do mago, da maga, que traz esse poder pessoal, né? Primeiro você tocou nessa palavra, né? Eu sou essa poderosa, é sim esse poder todo. Mas além disso, a maga, o mago, ele tem como objetivo a transformação. Então, quando a gente fala sobre política, por exemplo, a política é uma ferramenta de transformação. Total. Né? A arte é uma ferramenta de transformação. A música, né? Ou seja, todo tipo de manifestação cultural, artístico, ele tem esse viés transformador, de realmente transformar vidas. Né? A gente sabe quantos artistas foram, né, passaram por cada tipo de situação, ou às vezes são invisíveis, ninguém nunca viu, e de repente ele dá um grito, ele canta alguma coisa, você vê que era um grande artista que estava ali dentro e transforma toda a vida dele. Né? E esse podcast, inclusive, tem esse objetivo, de ajudar pessoas a potencializar a voz delas, a trazer um pouco da história, né, da própria transformação, mas para que isso também influencie na transformação das pessoas. Exatamente. Né? Então, o mago, ele não tem nada de místico, muito pelo contrário. Ele é espiritualizado. Né? A espiritualidade faz todo esse movimento de sincronicidade, de pessoas se encontrarem, propósitos se unirem, né? E coisas maravilhosas acontecerem. Inclusive, você tem uma espiritualidade muito forte, né? Uma intuição muito aflorada. Tem. Isso vem de algum lugar? Você frequenta algum lugar? Você foi influenciada, inspirada de alguma forma? Porque, de fato, não pode ser normal uma pessoa que come arroz e feijão. Quase não como arroz e feijão. Né? Então, assim, pelo fato mesmo de a gente conseguir entender através das suas artes, através da música, através das coisas que você faz, que você se dispõe a fazer, que precisa, sim, de algo além do natural, sim, sabe? Além do humano, né? Conta pra gente um pouquinho, o que a espiritualidade tem a ver com isso? Eu vou fazer um adendo aqui, quando você estava falando da política, a arte é um movimento de transformação, a política também, e é um manifesto, o artista ele manifesta, né? E o artista, tudo que ele coloca é um manifesto, sabe? E quando você fala da espiritualidade, a espiritualidade também ela manifesta, né? Eu não sou uma pessoa de religiões, eu sou uma pessoa que eu sou movida a, como que eu posso dizer? A uma energia maior. Eu acredito numa energia maior. Eu acredito que tudo tem um propósito. Eu acredito em reencarnação. Eu acredito que as pessoas não estão por acaso e elas vivem por um propósito. Elas vieram, tanto você pode perceber, legados de pessoas
né? Que tem tantas pessoas que trazem grandes legados. Elas não vieram aqui por acaso, né? Então eu acho que é um caminho que nós estamos aqui, né? Assumindo este corpo para transmitir alguma coisa. Eu sempre fui uma pessoa muito intuitiva. Eu tenho muitas premonições. E é coisas que eu nunca falei, estou falando para você. Quando eu me acidentei, eu sabia que eu ia me acidentar. Sabe? Foi algo muito estranho. Porque eu tinha um contato com o Gonzaguinha, o artista Gonzaguinha, que não era um contato pessoal. Eu era muito menina, eu tinha 23 anos. Mas eu tinha algo que me conectava a ele. E indo fazer relações públicas na Catalão, ali na Carlos Prates, estudava na Newton Paiva, e eu era modelo na época, eu estava fazendo uma vernissagem, um dia, uma vernissagem dos artistas, eu estava caminhando e vi um velório do Gonzaguinha. E eu falei, meu Deus do céu, do que ele morreu? Ah, um acidente de carro. Eu falei, tem algo que vai acontecer comigo. Fui para a escola. Você já teve esse sentimento? Já tive esse insight. Quando eu voltei para casa, eu tive um sonho. E eu estava presa na cama, eu levantei e tinha umas grades na minha frente. Eu sacudia aquelas grades. E eu mesma acordei me vendo e me dizia, só você vai te tirar dessa situação. A partir daí eu tive muito medo, mas eu sabia que algo ia acontecer. Aliás, eu sempre sei que alguma coisa vai acontecer. Sabe, eu sinto. Eu tenho isso para saber sobre as pessoas, sobre as conexões. Com você aconteceu assim, né? Foi uma maneira também. A nossa conexão, ela não foi uma coisa muito comum, né? Quando eu vi você... Não é comercial, né? Nem comercial, muito menos comercial. Aliás, muito menos comercial, né? Era uma coisa de eu olhar e falar, não, tem um propósito para essa pessoa estar aqui. E é engraçado que eu sinto essas pessoas, sabe? E sei que tem um propósito ainda maior que vai seguir. Sim. Então, assim, o lado espiritual, eu acredito na força, no movimento, na energia, no poder das palavras. É isso que eu acredito. A gente se programa, feito a física quântica, a gente se programa a viver certas coisas. É uma programação. Sim. Né? Se você se programa a estar triste, você vai viver triste. Sim. Né? Então, a vida é feita de escolhas também. Eu, várias vezes depois do acidente, foi um acidente de carro que me deixou sem movimento do pescoço para baixo. Durante 2 anos eu nem falava. Sim. Sabe? Eu me programei que não era isso que eu ia viver para sempre. Agora, eu quis desistir várias vezes. Eu queria morrer. Para mim, não. Eu fui em todas as religiões que você imaginava. E eu queria morrer, eu não queria continuar. Só que chegou num ponto que eu, vendo a favela do Alto Veracruz, eu fiquei olhando para a favela durante umas 2 horas, que era da janela do bairro Esplanada, de onde eu morava, e pensei, estava escutando Crazy, do Seal, e eu falava, você tem que ser muito louco por querer viver assim. E eu estava olhando para a janela e pensei, foi anoitecendo, ia vendo as bananeiras, e pensei, eu só tenho 2 opções. Ou eu luto, ou eu entrego. A partir daí, eu falei, não é muito importante para mim andar. O importante para mim é ser feliz. Minha vida mudou, meus movimentos começaram a voltar. Eu comecei a criar. Eu comecei a querer voltar a estudar, a fazer tantos cursos que você falou. Você começou a entrar no novo mundo. No novo mundo. Eu acho que a vida da gente tem 2 mundos. Tem vários mundos. Então, quando eu falo de 2 mundos, eu falo que todo mundo tem a sua dor. Ela não precisa ser igual à minha. Às vezes ela é maior que a minha. Porque a dor, ela não é mensurável. Ela não é algo que você vai medir e falar, nossa, a pessoa que está na cadeira de rodas, ela deve sofrer muito. Não, necessariamente. Sabe? Depende do grau de importância que você dá para isso. Sim. Né? Então, as dores, elas vêm da importância que você dá para ela. Sim. Quando eu resolvi criar o 2 Mundos, o Lucas Penido, eu já tinha essa ideia do livro 2 Mundos. Sim. Que é um livro de autobiografia que eu estou escrevendo, tem alguns capítulos. E o Lucas Penido, um amigo também. Então, peraí, nós temos já
um disco que tá vindo aí, Uhum. com rapper, que não é um penta-rap lá dentro, quero só ver. E temos um livro, Dois Mundos. Temos, Tô anotando aí, né? temos. Temos um outro livro também, que é da Lira, que é o Infanto Juvenil, que é um livro de uma menininha que, eu vou dar um spoiler, tô parecendo meu professor de cinema, sabe? Pois é. Vai sair daqui com várias anotações do que esperar da Adri, do que cobrar, inclusive, se demorar muito. A Lira é uma menina que foi rejeitada, né, muito tempo pela figura paterna, e ela lidou com esse abandono durante muito tempo, e ela começou a colher bolinhas de cores numa floresta, sabe? E colocar essas bolinhas que eram a coragem, a força, a liberdade. E ela vai andando. Ela vai se colorindo? Ela vai se colorindo. E ela tem um mago amigo dela, que tá sempre ao lado dela, ajudando, fala, ó. E ela tem a cachorrinha, ela tem o Aquiles e a Belinha, que são os meus cachorrinhos, que vão na frente avisando, olha, aquele caminho lá é perigoso. Então não vá por aquele caminho. É uma história juvenil, mas que a gente fala de coragem e do desprendimento de sentimentos de abandono, de rejeição e outros sentimentos que as pessoas guardam, né, dentro de si, que geram traumas e que você tem que se desprender para seguir. Então, é mais uma coisa interior, né, que todo mundo vive isso, mas você tem que colocar isso de uma forma mais leve, a cura da criança interior. Eu tenho muito isso do sagrado feminino, da criança interior, das ervas, né? A Umbanda me atrai muito, eu gosto muito do espiritismo, eu gosto muito desse lado, sabe, que traz essa energia. Sim. Sabe? E que tem esse estereótipo de que não é bom e essa intolerância. Mas intolerância a gente tem para tudo, né? Se você é gordo, se é magro, se você é alto, se você é baixo. Religiosa também. Então, a espiritualidade está muito forte, né? Está muito viva durante, principalmente, esse seu processo de transformação, de autotransformação. Você tomou uma decisão. Foi a decisão. E a partir dessa decisão que você tomou, tudo aconteceu. Né? A gente, na psicologia, né, que é de onde vêm esses arquétipos, né, do austríaco Jung, ele fala muito sobre ritos de passagem. E a gente tem duas maneiras de passar por um rito de passagem. Uma delas é sofrendo um forte impacto emocional, que de fato foi o que você viveu também. Sim, uma ruptura de vida. Tem gente que ela não tem a possibilidade de escolher, ela passa simplesmente pelaquilo. Né? Por exemplo, o acidente foi com você, mas poderia ter sido com uma outra pessoa que não seja você, mas que aquilo de certa forma te impactasse. Que foi como aconteceu com meu irmão, Márcio, Sim. E minha mãe, e meu pai, Sim. E as pessoas da minha família. Sim. Né? No carro estávamos eu e minha mãe, e mais um amigo dela. Então, assim, o que impactou na vida do meu irmão? Profundamente. O que impactou na vida da minha mãe? Profundamente. Mas hoje, é engraçado que como a arte, sabe, resgata e liberta. Quando, uma curiosidade muito interessante sobre minha mãe, é que a minha mãe é uma pessoa, assim, extremamente inspiradora. Ela é uma mulher que, quando a gente morava lá na Pompeia, no Esplanada, e faltava muita luz, ela sentava do meu lado, pegava o livro de história da arte e a gente via, acabava a luz. Aí ela colocava a luz de vela e a gente estudava história da arte, à luz de velas. Sabe? Então, hoje, minha maior companheira é ela. Eu tenho o privilégio de viver com ela naquela casinha de madeira. E o maior privilégio que eu tenho é de estar pintando junto com ela os quadros, de estar convivendo com ela nesse momento e trazendo, né, essa bagagem dela, que é maravilhosa, para mim, porque ela me inspira muito, sabe? Então, no dia do ensaio era muito legal que cada foto que eu fazia eu mostrava para ela, meu Deus, eu ficava toda entusiasmada. É assim, ela é extremamente teatral, aliás, ela vai participar, sabe? Ela vai entrar em alguma coisa aí? Ela vai lugar comigo. É a minha virou meu chaveirinho. Meu chaveirinho. Ela vai participar do curta-metragem Erasmo. Opa, vamos tocar nesse assunto então, porque eu já estava doido para falar
especialmente dele. Me conta, você está dirigindo um curta. Tô. E como é que tá essa experiência? Nossa, Solano. Gente, eu não tenho como descrever, sabe, a paixão pelo cinema. Eu tenho várias paixões, mas eu vou te falar, o cinema é uma coisa, assim, que dá pra ver na hora que eu falo, né? E você tá fazendo audiovisual, né? Cinema, eu tô cursando, né? Na Escola Livre de Cinema, o curso de audiovisual, cinema e audiovisual. E nós estamos, minha proposta é ser roteirista e diretora. Por sinal, não tem diretoras cadeirantes. No Brasil tem um diretor, que é o Marcelo Rubens Paiva, mas não tem mulheres diretoras, sabe? E no mundo tem poucas também, sabe? Assim, que usam cadeira de rodas, tem 2, sabe? Então, é um universo muito restrito que a gente que tem uma deficiência ou que está vivendo uma situação de deficiência, que é o meu caso, tem que enfrentar, né? Então, assim, o Cláudio Costaval, meu professor de cinema, sou fã dele. Fera, não é fera? Você conheceu, você sabe. E ele deu um nanoconto, que era um conto pequenininho com uma frase. E eu fui desafiada a escrever um roteiro. Eu fui para a cama, porque eu não durmo. Quando deu umas 4 horas da manhã, eu já tinha escrito um roteiro inteiro. O ChatGPT interno não para, né? Não para. Escrevi o roteiro inteiro, a história de um músico de bossa nova que perdeu tudo, perdeu a mãe, perdeu a esposa, e ele ficou numa situação muito complicada. Ele tem um galo, que é o Carlos. Tem 2 mundos aí também, nessa história do filme? Sempre tem 2. Sempre tem 2 mundos. Eu acho que todo mundo tem 2 mundos, né? Ou vários mundos. Então, assim, o Erasmo, ele viveu com muito dinheiro, depois ele tá com muito pouco. Mas ele tem uma esperança de seguir em frente. E aí eu não posso contar o final do filme, porque é spoiler. É um disco, é um livro, é um filme. Tudo bem, tá anotado aqui. Tem também um outro documentário que a gente está fazendo também lá na escola. O tema aí, Quanto Espero? Ele saiu de uma ideia que eu tive, esperando no supermercado as pessoas que me ajudam a fazer compras, meus ajudantes, a fazerem compras, e eu estava lá no carro, escutando o João Bosco, uma música do João Bosco que chama Enquanto Espero. Aliás, João Bosco, eu quero te apresentar esse documentário, porque veio da sua música, e é o que as pessoas sentem enquanto esperam. É a relatividade do tempo. O que é o tempo para um motoboy? O que é o tempo para uma mulher grávida? O que é o tempo para uma pessoa que espera um ônibus para chegar em casa e cuidar dos filhos? O que é o tempo para um idoso? Sabe, o tempo é relativo. Sim. Então, ele vem dessa forma também. Ainda virão outros filmes que também tem o experimental, que nós estamos construindo. Ontem nós começamos a construir. E eu estou dirigindo, e eu estou dando uma de Hitchcock, porque eu simplesmente estou aparecendo em todos os filmes, porque eu acho que já que eu sou diretora, eu posso aparecer nos filmes. Pelo menos parece passando. Como deve. Passando. Aquela figurantezinha. Ah, aquela figurante, ninguém vê. Só passou. Aquela figurante é a dona do negócio todo, é que escreve, é que dirige. Simplesmente, né, uma figurante. E eu tenho uma equipe maravilhosa, são os meninos, eles são meninos, sabe? É 20 anos, 21 anos, sabe? São meninos. É uma experiência que nunca nem imaginava, né? Não. Engraçado que o mais esquisito é que outro dia eu fui lembrar o porquê do cinema na minha vida. Foi porque quando eu era pequenininha, eu tinha uns 3, 4 anos, 5 anos, eu fazia teatrinho na sala da vovó, Márcia, cobrava ingresso, cobrava, com a bala chita. E o Júlio Delicatessen, não, Delicatessen é vinho, lá vou eu. E era muito engraçado, porque eu atuava, eu escrevia o roteiro, ainda dirigia Marcinho, meu irmão, né, que não pode chamar de Marcinho, sem Márcio, Vinícius e Patrícia, que eram meus primos. Você imagina? Já dava sinais. Já dava sinais. Outra coisa que eu fazia muito, e ainda faço, é ficar dentro do carro observando as pessoas. Eu gosto muito dos mundos. Sempre tive essa ligação com os mundos e com o tempo. E eu fico pensando, e aquela pessoa que está passando aqui? Ela está indo para casa? Quem espera ela?
O que ela faz? O que ela está pensando? O que será que ela pretende? Quais são os sonhos dela? Eu sempre tive esse questionamento. Sim. E aí eu acho interessante, o artista ele tem múltiplos inputs, né? Você falou que você tirou um curta de uma frase. Uma música sai um filme, um poema vira um texto. Ou seja, qualquer coisa é alimento para o artista, nutre o artista, a mente inquieta, trabalha com tudo que vê, com tudo que olha, com tudo que toca, com o que não vê, com o que sonha, com tudo. Muito interessante. Os aromas. E viram esses outputs, que são as coisas que a gente vê a partir disso que você viu. Gente, mas assim, no seu caso, eu acho isso muito interessante, porque você tem uma poesia sobre tudo que você faz. Então, não é simplesmente fazer. Sim. Achei um poema que vou fazer. Tem esse viés de transformação, tem essa ligação de dois mundos, entre um antes e depois, luz e sombra. Ou seja, tem sempre uma dualidade ali. Tem. E que você imprime essa sua essência, tudo que você viveu, tudo que você descobriu de você mesmo, a gente consegue ver em tudo que você faz. Que bom. Em cada detalhe ali, né? Principalmente agora, te conhecendo melhor. É muito nítido esse cuidado que você tem para transmitir o que você recebeu. E não é à toa que já está aí, daqui a pouco está no cinema, está num disco, está no livro. São esses outputs que a gente daqui a pouco vai conseguir acessar tudo. Então, você passa uma formiguinha na sua frente, vira alguma coisa. Vira. Eu vou querer saber para onde que ela tá levando a folhinha, quem é que tá esperando ela lá dentro da toquinha. Sabe, não tem jeito, eu sempre tenho isso. Foi engraçado que uma dessas coisas me fez tornar mergulhadora. Que neto foi esse? Me conta. Meu irmão novamente, né? E a gente é muito ligado, eu sempre fui muito ligada a ele. E ele sempre me dando muitas oportunidades. E ele falou comigo assim, ele estava em Fernando de Noronha, ele estava tocando com o Jota Quest, e aí ele mandou uma mensagem para mim: Dri, você já viu aquele filme O Avatar? Não. Ele falou: você gostaria de ser um avatar? Sair de mim e ser um avatar? Eu pensei, ser outra pessoa, não precisar ser eu mesma? Quero. Ele falou: tem uma maneira de você sair daí. Você pode ir para o mergulho, você vai ser igual um peixe. É mesmo, porque ele é assim, ele é todo filósofo, isso aí é amor de família. Aí eu virei e falei assim, meu Deus, ele falou, vou pagar um curso para você em São Paulo, e eu fui. Aí eu fiz mergulho em naufrágio, mergulho em profundidade, mergulho noturno, viajei para isso. Meu último mergulho foi 23 metros de profundidade. Já pode ser uma salva-vidas. Não posso de jeito nenhum. Mas e você estava falando de universos e me levou a isso, sabe por quê? Porque o fundo do mar, ele é igual ao céu. É uma coisa impressionante, quando você apaga as luzes da lanterna à noite, você vê luminescências. É como você vê estrelas no céu, sabe? Então tudo brilha. Então tudo brilha em cima e tudo brilha embaixo, sabe? Então é muito impressionante. E você vê aqueles animais que são seres diferentes. São outros universos, sabe? Lá vem de novo a história dos mundos. Você vê que a gente habita em vários mundos. Então, quando eu mergulhei, e eu acho assim maravilhoso isso, eu entrei num outro lugar. Eu deixei dali de ser Adriana, a cadeira ficou, né? Que foi depois do acidente isso. E aí eu entrei para dentro do mar. Passou a ser mar. E eu virei, nossa, passei a ser mar. Passei. Eu estava lá dentro. E engraçado que lá dentro teve uma hora que meu ar faltou. Sabe? Na verdade, não faltou, não foi bem isso. Foi a minha máscara. Saiu do lugar? Encheu de água. Então eu tenho que tirar a máscara, jogar o ar na máscara. Então eu fiquei completamente a 19 metros de profundidade sem nada, né? E o mais bonito aqui que eu quero te falar é isso. É que ninguém caminha sozinho. Sabe? Dentro do mar, o William estava comigo, o meu instrutor. Sempre você mergulha em dupla. Uhum.
tudo na vida é isso, sabe? Você não vai sozinho. Você tem que ter um apoio, você tem que ter um porto seguro. E isso é importante, sabe? Eu acho que essa parceria, essa maneira de trazer o seu cuidado com o outro, que é isso que você estava falando, o cuidado que eu tenho, né? De trazer isso. Sim. Você tem que aprender para quem dá esse cuidado também, porque às vezes você dá para a pessoa errada, né? Com certeza. Várias vezes. Mas quando você começa a desenvolver essa maturidade, essa espiritualidade, você já começa a entender que esse cuidado ele tem que ser direcionado. Sim. E aí você começa a ter uma visão de mundo muito melhor. Sim. Andrei, para a gente poder fechar, a Dois Mundos Podcast ele é um portal, né, de informação, de resgatar histórias, transformações, mundos, né, principalmente aqueles mundos que foram superados, né, aqueles mundos que foram ressignificados, que foram revistos, revisitados e que hoje servem como inspiração. Se alguma pessoa quiser participar desse podcast com você, quiser estar aqui compartilhando histórias, né, entregando para o mundo através desse portal que você criou, como que a pessoa consegue ter acesso? O que ela faz? É muito fácil e eu vou ficar muito feliz. Você acessa o Instagram, tem também o YouTube, porque a gente tem o nosso canal no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas digitais. E você acessa lá tem um site, um mini site, onde você pode colocar o seu nome, indicar pessoas, vai uma equipe entrar em contato com você e vai fechar com você a sua parceria aqui, a sua participação aqui também. Então, assim, nós estamos abertos agora, é um portal de acolhimento, é um portal de transformação. Eu acredito que todo mundo tem uma história para contar. E não é para qualquer um, inclusive, ter acesso ao ecossistema que você tem, a sua rede de contatos. Então, além de ajudar essas pessoas a colocar para fora essas histórias que vão influenciar outras pessoas, ainda vai ter essa possibilidade de estar lidando com a sua audiência, né? São pessoas que realmente aí te acompanham, que conhecem quem é a Adriana Buzelin, então, que pessoalmente, profissionalmente, né, essa artista multifacetada. Então, acredito que daqui a pouco vai ter muita gente passando por aqui, porque é uma excelente oportunidade. Que coisa boa, e eu vou ficar muito feliz, porque eu acho que todo mundo tem algo para contar, eu acho que é um momento de transformação, eu acho que o Dois Mundos, ele traz essa oportunidade de você se conhecer, sabe, assim como você, né, traz também essa oportunidade de serviço, o Dois Mundos, não é à toa que a gente está junto aqui, né, de trazer essas oportunidades da pessoa ter essa visibilidade. Então é só entrar lá no nosso Instagram e me chamar, tem meu WhatsApp também lá, e aí a gente entra em contato e marca essa entrevista, vai ser muito bom. Indiquem, não esqueçam de seguir, de comentar, isso tudo é muito importante. A gente é @Adriana Buzelin, o seu pessoal. O meu @Adriana Buzelin é o Instagram pessoal. E Dois Mundos. Podcast, Dois Mundos, e aí é do Dois Mundos, aí é só entrar lá. E aí vai ser muito bom ter vocês aqui. Tenho certeza. Dri, deixa uma mensagem final pra gente, porque nós falamos aqui de superação, nós falamos de multi-artista, pessoa que está inquieta, está se descobrindo, né? O que você, de acordo com tudo que você viveu, dessas duas histórias, desses dois mundos, o que você pode deixar de mensagem para uma pessoa hoje, para aquela que vai estar assistindo a gente, que vai estar conectada aqui com essa história, que está se inspirando, que eu tenho certeza que já está tendo uma revolução dentro dela para poder estar aqui junto também, né? Para poder colocar para fora a sua própria história. O que você diria para essas pessoas? Muitas pessoas chegam para mim e perguntam para mim qual o propósito de vida. Eu acho que as pessoas esquecem que elas têm um propósito. Elas não percebem o propósito. O propósito não tem que ser eu vou deixar um legado, sou um grande político, sou um grande artista. Não, você cuidar de alguém é um propósito. O seu trabalho é um propósito, a sua família é um propósito, sabe? Eu acredito que existem N universos que são propósitos. Eu acho que você tem que descobrir seu propósito de vida, sua missão. O
o que é a sua missão e seu propósito? É aquilo que desperta mais a sua paixão. É que faz seu coração acelerar, querer, desejar, faz seu olho brilhar. Isso é o propósito. Sim. Quando você descobrir o que te faz bem, o que te traz paz, você entendeu aonde que você tem que ficar. Então, eu acredito que a primeira coisa é acreditar. Acredite. Acredite mesmo. É possível. E não desista. Porque se você desistir, você para no meio do caminho. Acredite e faça por onde. O universo não vai fazer sozinho. Ele vai conspirar a seu favor se você quiser muito. Mas é você que tem que dar o primeiro passo. Então, é acreditar e seguir. Sensacional. Tem uma filosofia que eu sigo, que ela é mais ou menos assim. Se a pessoa estiver procurando alguma coisa para fazer pelo mundo, por alguém, estiver procurando o propósito dela, e ela não achar, dá 3 voltas em volta da sua própria casa. Ali você vai achar alguma coisa que está precisando de ser resolvida, está precisando de ser cuidada, e talvez não precisa de ser colocado para o mundo. Não. Começa olhando para a sua própria casa. Né? Talvez o seu propósito inicial seja olhar para dentro primeiro. Cuidar de si mesmo. Organizar as coisas internamente, porque se tiver gente precisando, o universo vai dar um jeito de te fazer chegar até lá para poder resolver. Quando as pessoas vão chegar no momento certo e elas chegam mesmo. E tudo que vai acontecer não é por acaso. Então, assim, a pessoa tem que entender. Cuide de você mesmo. Cuide de dentro. Se ame. Se enxergue, né? A partir do momento que você tem isso, tudo muda, tudo muda. Eu acho que a vida é linda demais. Eu, por exemplo, eu amo a vida, né? A vida, pra mim, é a coisa mais maravilhosa. E eu não desisto dela de jeito nenhum. E nunca vai. Não. E pra gente fechar, um chave de ouro. Ai. O que a Adriana Buzelin ainda não realizou que tem um sonho, assim, enorme de realizar? O que falta para você? Muita coisa. Muita coisa. Na verdade, é engraçado que eu, profissionalmente, e na área de arte, eu sou muito realizada. Me completa muito. O que eu quero fazer? Eu quero abraçar as pessoas de pé. Eu quero tomar banho de pé. Eu quero lavar meus cabelos de pé. Sabe? Olhar para as pessoas de pé e falar, poxa, que bom que eu estou na sua altura, ver no outro prisma, sabe? É bom demais. E a tecnologia está avançando. Está avançando, vai chegar. E eu estou preparada para isso. A gente tem que cuidar do corpo da gente, sabe? Eu mais ainda tenho que cuidar mais ainda. E eu quero ter uma família. Eu quero que a minha casa de madeira tenha pessoas especiais dentro dela. Eu ainda não desisti de um grande amor. Eu acho que ele ainda vai chegar, sabe? Eu acho que... O que eu quero? Eu quero coisas tão pequenas que são tão grandiosas, sabe? Eu quero chegar velhinha, sabe? Ter essa pessoa do meu lado junto comigo, vivendo as coisas melhores e construindo e estando junto, sabe? Com os meus cachorros, com as plantas, com as artes. Os vinhos, os queijos. E é isso que eu quero. Eu quero, na verdade, é ser feliz. O que eu quero é entender que o mínimo é muito grandioso, sabe? Que aquilo que é pequenininho é muito grandioso. É isso que eu quero. E eu tô chegando lá. Sensacional. Dri, obrigado pela oportunidade, obrigado por essa experiência, obrigado à sua audiência, aos seus seguidores, de terem me dado licença para chegar, né? Mas acredito que o melhor desses 2 mundos é de onde ele veio, né? Que é você que colocou para fora, que intuiu tudo isso, que sentiu tudo isso, que agora já está pronto, manifestado. Esse espaço é seu, é meu, é nosso, mais do que nunca. Eu fico muito feliz mesmo, pela sua parceria, né? Eu não posso deixar de dizer que do meu parceiro, Solano Comunicação, Aquário, um ecossistema que vocês têm que conhecer, que é maravilhoso, que inclusive traz essa história dos arquétipos
os retratos, a gente tem todo um trabalho lá muito bonito, um movimento muito bonito sendo feito lá. Tenho que agradecer a Kel, de Multimarcas, que me veste, me deixa linda, a Ju, minha maquiadora, me deixa com esse cabelo maravilhoso, a Anitta, Angélica e logo a 101 Produções Artistas e Audiovisual. Renato, obrigada também pelo seu estúdio e obrigada pelo acolhimento. E eu espero vocês lá. Espero que vocês tenham gostado dessa partezinha da minha vida. Beijo!